Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o Senhor traga o descanso ao seu coração, Ele derrame sobre a sua vida a presença dEle e que você possa terminar o dia com paz, com tranquilidade, confiando que o Senhor está cuidando de você. E para isso eu vou trazer uma mensagem que vai te mostrar que por mais que você tenha cometido erros no passado e você tenha saído da presença do Pai, Ele continua te amando mais do que tudo e Ele quer te dar uma segunda chance. Eu creio que essa palavra veio do coração de Deus para o seu coração, por isso preste muita atenção nela e depois nós vamos fazer uma oração. Nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite eu tenho feito uma oração de fé por você e nós temos unido nessa corrente de oração que a cada dia está crescendo. E por causa disso o inimigo tem se levantado contra a nossa vida, mas ele já é um derrotado. E o Senhor vai nos dar a vitória sempre que colocarmos Ele em primeiro lugar. Então vamos meditar na palavra de hoje. Hoje em dia nós temos vivido dias difíceis, não é mesmo? Basta nós lermos os jornais, os sites de notícia e nós vamos ver o quanto o homem tem sido egoísta, o quanto o homem pensa somente em si mesmo, ele só pensa naquilo que ele vai lucrar e por isso ele tem perdido seus valores a troco de nada. Não se respeita mais a vida, o semelhante, a natureza e principalmente os ensinamentos deixados por Jesus Cristo. São tantas injustiças, atrocidades, que nós ficamos revoltados, não é verdade? E muitas vezes a gente vê pessoas com tanta maldade no coração que nós chegamos a pensar que certas pessoas nem têm mais a salvação e que elas não merecem uma segunda chance, que Deus as perdoe, que Deus mude a vida delas. Mas Deus, meus irmãos, Ele não guarda rancor como nós. Deus é diferente do homem. Ele enxerga as nossas falhas e mesmo assim Ele tem misericórdia da nossa vida. Ele nos dá uma segunda chance sempre que a gente se arrepende de todo o coração e confessamos os nossos pecados. Por isso eu venho te dizer uma coisa nessa noite. Não importa como você está hoje, não importa o quanto você se sujou com o pecado, não importa o quanto você se desviou dos caminhos de Deus. O Senhor quer te dar uma nova chance, Ele quer te renovar na presença dEle, Ele quer te mostrar que a salvação não depende dos seus méritos. A salvação é um dom gratuito de Deus. Amém? É pela fé no Senhor Jesus, não é na sua força, não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Jesus fez em teu lugar. E na Bíblia temos muitos exemplos disso, de pessoas que foram perdoadas, pessoas que foram restauradas, mesmo sem merecer. Nós vemos o caso de Jacó. Jacó era um trapaceiro, um homem que enganou o seu irmão, mas ele pagou por tudo que ele fez, ele sofreu as consequências e ficou fugido do seu irmão por anos. Vemos também o caso do apóstolo Paulo. Aquele homem era mau, ele entrava nas casas das pessoas e arrastava elas para fora e maltratava delas, castigava elas simplesmente por elas crerem em Jesus. Mas nós sabemos que um dia Paulo teve um encontro com Jesus e ele foi transformado. E ele viu que ele estava perseguindo o povo de Deus. Ele estava cego espiritualmente, porque ele achava que ele estava cumprindo a vontade de Deus ao perseguir os cristãos. Mas um dia ele entregou sua vida para Jesus e depois ele é quem foi perseguido. Vemos também o caso de Jonas. Jonas era um profeta de Deus, mas Deus um dia falou para ele que ele deveria pregar ao povo de Nínive, uma cidade cruel, onde homens não tinham um pingo de amor. Aqueles homens pareciam animais e eles matavam as pessoas a troco de nada. Eles faziam coisas tão terríveis que é difícil até de relatar. Mas como eu disse, Deus não guarda rancor e Deus queria que aquele povo fosse salvo, liberto da sua ira e que aquele povo fosse livre da destruição que viria sobre aquela cidade. E o que aconteceu? Jonas não quis pregar e por isso ele fugiu da presença do Senhor e ele não atendeu o chamado de Deus. Até que ele entrou numa embarcação, aquele barco começou a se agitar porque veio uma forte tempestade e descobriram que Jonas era o culpado. E Jonas então foi lançado ao mar. Então Deus teve misericórdia dele e Deus enviou um peixe que o engoliu e 3 dias depois cuspiu Jonas de volta naquela terra.
Então Jonas levou a mensagem profética que Deus queria e falou que todos seriam condenados e seriam mortos na destruição que Deus causaria, porque a maldade deles era imensa. E sabe o que aconteceu? Toda aquela cidade se arrependeu de coração, fizeram um jejum, clamaram pela misericórdia de Deus e Deus os perdoou. E é isso que Deus faz, irmãos. Não importa quem nós sejamos, não importa aquelas pessoas o quanto elas tenham feito de errado, elas sofrerão as consequências de suas escolhas, mas Deus promete perdoar todo aquele que se arrepende. E nós não podemos pensar assim: ah, mas então não vale a pena fazer o bem, então não vale a pena continuar aqui buscando ao Senhor. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: todos que praticam o mal colhem as consequências, eles vão colher aquilo que plantaram. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar na presença de Deus para que a gente não sofra as consequências. Depois você lê aí na sua casa o Salmo 73. É um salmo maravilhoso, eu já aprendi muito com esse salmo. E o salmista relata nesse salmo que ele chegou a ter inveja dos pecadores, das pessoas más. Sabe por quê? Porque ele olhava para os ímpios e parece que eles não sofriam. Parece que eles viviam numa vida boa, só curtindo, só festa. E ele ali que estava buscando agradar a Deus, ele que estava buscando viver em santidade, ele sofria muitas vezes, todos os dias, sabe? Porque a vida do cristão é assim, é uma vida na contramão. É você fazer o certo, mesmo que você seja prejudicado. É você não revidar, mesmo com aquelas pessoas que muitas vezes tentam te atingir, te machucar. Sabe, é perdoar quando não se merece. Assim é a vida do cristão. Mas vale a pena, irmãos. Sabe por quê? Se você continuar lendo o Salmo 73, você vai ver que o salmista, ele foi buscar a Deus. E quando ele buscou ao Senhor, Deus abriu os seus olhos e ele percebeu que ele é que estava no caminho certo e que as outras pessoas, que eram os ímpios, que não queriam saber do Senhor, elas estavam caminhando para as trevas, para a perdição. Então continue firme, meu irmão. Não desista, não desvie dos caminhos do Senhor, tá bom? E só para a gente continuar essa mensagem tão abençoada, eu quero depois fazer uma oração por você, mas antes eu quero contar sobre um homem que talvez você não conheça ainda, que ele chama Manassés. A Bíblia conta que esse homem era o rei de Israel, mas ele odiava a Deus e ele fez tudo o que podia para desviar o seu povo dos caminhos do Senhor. Esse homem era tão mau, irmãos, que ele defendeu a idolatria, feitiçaria e ele chegou a sacrificar um dos seus filhos para uma divindade pagã. E é por essas e outras coisas terríveis que Manassés foi considerado o pior rei de Israel que já existiu. Mas a Bíblia também conta que certo dia Israel foi invadida pelos seus inimigos e esse rei foi capturado. E durante a sua prisão ele sofreu de uma forma que ele nunca imaginou. Então ele refletiu sobre tudo aquilo que ele tinha feito contra Deus, contra o seu povo, e ele se arrependeu profundamente e voltou-se para o Senhor, que o perdoou. E eu quero ler para você o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 33. Olha o que diz. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Olha isso, irmãos, que isso sirva de inspiração para nós, porque se Deus perdoou Manassés, que era considerado o pior rei de Israel, Deus também pode fazer o mesmo com você. Deus pode te dar uma segunda chance. Você que tem pecado, você que tem abandonado os ensinamentos de Jesus, basta você se arrepender dos seus pecados e dar a volta por cima. Creia que Jesus é o teu único Senhor e Salvador. E a promessa dele para mim e para você hoje está lá em 1 João capítulo 1, que diz que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, o sangue puro de Jesus é poderoso e suficiente para limpar o seu coração e te dar uma nova vida a partir de hoje. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você, você que entendeu esta mensagem, você que reconhece que não merece a misericórdia de Deus, que é somente pela graça. Porque você já tentou, você vem lutando, tentando mudar de vida, mas você não está conseguindo. Deixa eu te explicar uma coisa. Sem o Espírito Santo você não consegue. Você não consegue vencer a sua carne, vencer os seus medos, curar suas feridas. Sozinho você nada pode fazer. Você precisa que Deus entre na tua vida
Então, em primeiro lugar, creia que Jesus é o teu Salvador e reconheça que você é um pecador e que por isso você precisa dele. Em seguida, peça perdão pelos seus pecados e peça para Ele entrar na sua vida e te dar a salvação. Amém? Então agora, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar por você. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite tão abençoada para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando aqui comigo, meu Pai. Muito obrigado pela Tua palavra e pela Tua misericórdia. Ô Senhor, abençoa essa vida que agora está precisando da Tua paz. Essa pessoa está tão atribulada. Essa pessoa sente que ela não merece e realmente ela não merece, Senhor, mas é pela graça, um favor imerecido que nós não podemos pagar. Oh, meu Pai, assim como o Senhor perdoou Paulo, assim como o Senhor perdoou Jacó, Zaqueu, tantos homens que eram cruéis, homens maus, egoístas, Senhor, nós também temos nossos defeitos e por isso te pedimos perdão. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores porque temos desobedecido os seus mandamentos, feito coisas que desagradam ao Senhor e nós não merecemos, mas nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra diz que nós somos salvos pela graça e não pelas nossas obras, e por isso nós te louvamos. Oh, meu Deus, muito obrigado por não virar as costas para nós e por nos oferecer uma segunda chance. Oh, Deus, nos ajude, Senhor, a vencer os nossos maiores medos, nos ajude a vencer o pecado, Senhor. Quantas pessoas não têm conseguido vencer a pornografia, os pensamentos errados, a idolatria? Senhor, nos tira de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, mostra a essa pessoa que está orando comigo agora que ela não deve desistir da caminhada com o Senhor só porque ela cometeu erros no passado. Faça, Senhor, essa pessoa superar isso e que ela venha aproveitar a oportunidade de perdão e de salvação que o Senhor está dando a ela nesta noite. Sim, meu Pai, eu sei que nós continuaremos pecando porque somos falhos, esse corpo nosso está contaminado com o pecado. E mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, nós vamos cair em tentação. Mas, Senhor, nos ajude, que a gente venha nos levantar assim como Pedro, que quando negou o Senhor 3 vezes, mesmo assim Pedro não desistiu de si mesmo, mesmo assim ele não saiu da Tua presença. Oh, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha sempre nos convencer do pecado, Senhor, do juízo, que Ele sempre venha nos mostrar que vale muito mais a pena viver em santidade do que seguir o caminho dos ímpios, daqueles orgulhosos, daqueles que só querem farra, só querem festa, mas não querem se humilhar na Tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai, eu creio no Teu perdão, na Tua graça e no Teu amor sem fim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia, como é bom, irmãos, buscarmos ao Senhor, como é bom dedicarmos uma parte do nosso dia para nos alimentarmos espiritualmente. Se você tem gostado dessas orações, eu quero te convidar a todos os dias, 6 horas da manhã e 8 horas da noite, tá bom? Então não deixe de compartilhar esta mensagem, compartilhe nos grupos de WhatsApp, vamos aumentar essa corrente de oração e vamos nos fortalecer cada dia mais. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.